Deixa eu fazer uma pergunta sincerona para você. Você começou esse ano cheia de metas, cheia de sonhos, cheia de expectativas. E agora, com pouco mais de um mês, já sente que falhou? Ou acha que o ano só começa depois do carnaval? Talvez você tenha pensado, já era. Janeiro passou e eu não consegui nem começar a ver o que eu preciso fazer da minha vida. E aí fevereiro bateu na porta, trazendo junto dele a insegurança, a dúvida e aquele peso no peito. Mas deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém entende. O problema não é você ainda não ter começado. O problema é você, por conta de não ter começado, começar a perder a esperança. Por quê, Daniele? Porque a esperança não é um sentimento bobo. Ela é o resultado de um conjunto de convicções sobre o futuro. Essa frase, ela toca no cerne da psicologia humana, porque nós não vivemos apenas no agora biológico, mas no significado que atribuímos a ele. Quando a esperança projeta uma luz no fim do túnel, ela altera a química do teu presente. Ela muda como você vive o presente. A esperança não é apenas um desejo passivo, é uma ferramenta cognitiva. Quando você vislumbra um futuro promissor, o presente deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser uma etapa. E aí o peso diminui. O sacrifício de hoje, como exemplo, estudar até tarde para passar no concurso, economizar um dinheiro para comprar o teu carro, não comer um hambúrguer porque você precisa entrar no shape, todo esse sacrifício do agora deixa de ser um sofrimento e passa a ser um investimento no que você quer. Entende como ela muda a concepção das coisas? A dor ganha um propósito, ganha um porquê. O cansaço físico ou mental ficam suportáveis porque você sabe para onde eles estão te levando. Sem esperança, o cansaço é apenas desgaste. Com esperança, o cansaço é evidência de progresso. Isso muda tudo. A esperança transforma os problemas em algo provisório. Ela tem o efeito do gás da motivação e agência. Como assim, Daniele? Ter um vislumbre do que está por vir gera o que chamamos de senso de agência. Agência no sentido de agir. Se você acredita que o futuro vai ser melhor, você se sente empoderado para agir agora. Você se torna proativo em vez de apenas reagir aos problemas. Você começa a construir as soluções. Você adquire resiliência. A esperança atua como um amortecedor emocional na sua vida. Quando algo dá errado hoje, você não desmorona. Você não sofre horrores e desiste por conta de um erro, pois a sua visão de longo prazo permanece intacta. Porque você sabe o que você quer conquistar lá na frente e entende que o erro de hoje foi só uma pedrinha que você tropeçou. Foco no ainda não. Em vez de olhar para um erro e dizer eu falhei, a esperança te faz dizer eu ainda não cheguei lá. Essa pequena mudança de palavra muda o peso emocional do erro. A esperança te dá a mudança de perspectiva. Imagina duas pessoas limpando o chão. Uma vê apenas sujeira. A outra vê a preparação para inaugurar o seu próprio negócio. O ato físico é o mesmo, limpar o chão, mas a experiência interna é oposta. A esperança é a capacidade de ouvir aquela música do futuro. Em resumo, a esperança muda o seu presente porque ela muda o valor das suas ações do hoje. Ela transforma o tenho que fazer em estou fazendo isso por algo muito maior. É o combustível que mantém a engrenagem dos seus planos girando, mesmo quando o caminho parece íngreme demais. Se o vislumbre do futuro é o que nos dá o gás, a esperança no processo é o que nos dá a sustentação. Ela funciona como a viga de um edifício que impede tudo de desabar quando a tempestade aperta. No contexto de aguentar o caminho até o objetivo, a esperança atua de três formas fundamentais. Primeira, transmutação do cansaço. Quando você tem clareza de onde você quer chegar, o processo deixa de ser um fardo e passa a ser uma jornada de transformação. Você entende que o processo não é um obstáculo para o sucesso, ele é a preparação para ele. Você não está apenas aguentando, você está se tornando a pessoa capaz de sustentar o resultado lá na frente. 2.
A esperança como um filtro do ruído. O caminho é cheio de críticas, principalmente dos seus familiares, amigos mais chegados. É cheio de dúvidas internas, é cheio de imprevistos. A esperança funciona como um filtro, te fazendo ter uma paciência estratégica. Você entende que o tempo de plantio é diferente do tempo de colheita. E isso mata a ansiedade e faz muita gente desistir no meio do caminho. Terceiro, o efeito de recompensa antecipada. O cérebro humano tem dificuldade de se esforçar por muito tempo sem uma recompensa. A esperança resolve isso trazendo uma amostra grátis do futuro para o presente. A dopamina do agora. Ao visualizar o objetivo final com convicção, o seu cérebro libera doses de satisfação que te ajudam a encarar as tarefas monótonas e difíceis do dia a dia. É a dopamina boa, em contraste com a dopamina ruim que adquirimos rolando a tela do celular no automático, nos fazendo perder um tempo precioso e tirando no foco no que precisamos construir para o nosso futuro. A força do porquê. Como dizia Viktor Frankl, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A esperança é o seu porquê materializado. Suportar o processo não é sobre ter uma força sobre-humana, é sobre ter uma visão tão clara, mas tão clara do destino que você quer chegar, que o caminho, por mais punk que seja, passa a valer a pena. A esperança te permite olhar para o seu esforço de hoje e dizer: eu aceito esse cansaço, porque ele é o preço do meu sonho e eu estou disposta a pagar. Quando a esperança é removida, a realidade não apenas muda, ela se distorce. O que antes era um degrau vira um muro. O que era apenas um cansaço passageiro vira um esgotamento da alma. Aqui está o contraste deste estado de deserto emocional. Sem esperança, o futuro deixa de ser um convite e passa a ser uma ameaça. O amanhã não traz possibilidades, traz apenas mais e mais obrigações. O esforço vira futilidade. Por que eu vou investir tanto amor em um doce ou energia em um novo projeto se nada vai dar certo mesmo? Entende? A excelência é substituída pela sobrevivência. O presente vira uma cela. Sem a janela do futuro aberta, o agora fica claustrofóbico, te sufoca. Você não está mais construindo algo interessante ou grandioso para si. Está apenas tentando passar por mais um dia. A dúvida, quando não tem o contrapeso da esperança, torna-se uma ditadora. Ela sequestra a sua capacidade de decisão. Como você não acredita mais no teu prêmio final, qualquer pequeno tropeço parece uma prova definitiva de que você devia parar. E aí o medo de errar toma conta de você. Em vez de se inspirar em quem já chegou lá, a falta de esperança faz você olhar para o sucesso alheio como uma sentença de que, para mim, isso é impossível. E essa comparação destrutiva com a coleguinha do Instagram do lado vai te paralisar na hora. Quando você rouba a esperança de uma mulher, você desliga o motor que move todas as outras áreas da vida dela. Roubar a esperança de uma mulher é como fazer ela perder o céu dela e apagar o sol e esperar que ela continue cultivando flores. Sem a luz do melhor, a vontade dela de plantar morre. A falta de esperança é a maior forma de falência. Você pode ter o bolso cheio, mas se o seu horizonte estiver vazio, você está pobre de espírito. Agora que falei um pouco sobre a esperança e a importância dela, voltemos a falar sobre as metas. Estamos no início de fevereiro. Já se passou mais de um mês desde que você escreveu elas. E talvez você esteja se punindo ou se chamando de fraca porque ainda não colocou em prática aquilo que estava no papel. Talvez esteja pensando que mais um ano vai passar sem nada do que planejou se concretizar. Minha gatona, tenha muita calma. Deixa eu ser muito clara com você. Janeiro não define o seu ano. O que define o seu ano é a sua capacidade de corrigir a sua rota. Sabe por que janeiro não te define? Porque janeiro é muitas vezes o mês da adaptação. É o mês em que a gente entende o tamanho do desafio. O erro não está em não ter começado tudo de uma vez. O erro está em achar que porque você tropeçou na largada, a corrida já acabou. Muitas vezes a gente gasta tanta energia se culpando pelo que não fez em janeiro e chega em fevereiro sem força para fazer o que precisa ser feito agora. A culpa é uma âncora e o que você precisa hoje é de velas abertas. Entenda uma coisa bonita. O papel aceita tudo, mas a vida exige ajuste.
Se o plano que você escreveu não coube na sua rotina de confeiteira, de mãe, de empreendedora, muda o plano. Jamais muda a meta. A rota não é uma linha reta. Tá ligada no Waze? Então, o Waze é um GPS muito utilizado para quem tem carro. E quando você erra uma entrada, ele imediatamente recalcula a rota e te mantém no caminho para o teu destino. Ele não te manda voltar para casa e desistir da viagem, entende? Você precisa de um novo caminho a partir de onde você está exatamente agora. Fevereiro é o mês do recalculando a rota. É o mês de olhar para aquele papel que você escreveu lá no Réveillon, com carinho, e perguntar: o que eu consigo fazer hoje com a energia que eu tenho para chegar um centímetrozinho mais perto daquela sobremesa vendida, daquele boleto pago, daquela dívida liquidada, daquele carro amortizado, daquele dinheiro investido, daquela viagem conquistada. Não deixe o perfeito ser inimigo do feito. Se não deu para correr a maratona em janeiro, começa a caminhada hoje. O ano só acaba em dezembro, bonita. E a vitória pertence a quem tem coragem de recomeçar em plena terça-feira de fevereiro. Muitos de vocês colocam no papel metas que parecem castelos enormes, mas esquecem de fabricar os tijolos. O problema não é o tamanho do seu sonho, é a distância entre o seu desejo e a sua agenda. Meta sem rotina é só alucinação. A esperança morre quando você olha para o topo da montanha e esquece de olhar para o próximo degrau. Se a sua meta não cabe em 15 minutos do seu dia, ela não é uma meta, ela é um fardo. A esperança não sobrevive de oxigênio, ela sobrevive de evidência. Cada pequena tarefa concluída é uma prova para o seu cérebro de que é possível sim. Para de planejar um império gigantesco. Não viaja muito agora. Apenas começa planejando o próximo doce. Erro 2. A comparação. Você continua comparando os seus bastidores bagunçados com a edição final da criatura gigante do Instagram. Você olha para ela, que já tem milhões de seguidores, e pensa: eu nunca vou chegar lá. Mas você sempre esquece que ela também começou com uma batedeira emprestada e muito medo. Por isso eu fico sempre batendo nessa tecla. Se liberta desse tipo de comparativo, pelo amor de Deus, bonita. A comparação é o ladrão que entra na sua casa e rouba a alegria do que você já conquistou. Ela faz o seu progresso parecer pouco e pequenininho, só porque o do outro parece muito e bem maior. Troque a admiração paralisante pela inspiração ativa. Se ela conseguiu, é porque o caminho existe. O tempo dela é o dela e o seu é o seu. Óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser dito. O seu foco deve ser em ser 1% melhor do que a mulher que você viu no espelho ontem de manhã. Erro 3. A armadilha do quando eu tiver vontade. A maioria das mulheres trata a motivação como um evento místico que vai cair do céu. Elas esperam acordar radiante para começar a produzir. Mas deixa eu te contar um segredo. A vontade raramente vem antes do trabalho. Ela te encontra no meio do caminho. Primeiro tu começa, depois tu vende, vê o dinheiro entrando, isso enche você de tesão. Caraca, faturei hoje R$ 200, R$ 300. Amanhã eu vendo de novo. Aí a motivação vem. E aí você continua. Se você esperar estar motivada para agir, você vai ser escrava do seu humor. E o humor de quem está cansada, com conta para pagar e rotina pesada, nem sempre é bom. Você vai substituir a motivação pelo compromisso. A motivação é um bônus. O compromisso é o que te faz levantar 4 horas da manhã para escrever roteiro para gravar para vocês. Lembra? Sou enfermeira, faço sobremesa, vendo elas, faço vídeos aqui, faço no Instagram. Para fazer tudo isso, eu preciso me organizar. Eu acordo 4 horas da manhã, às vezes 5 horas da manhã, todo dia, porque eu tenho esse compromisso de fazer isso dar certo. Essa é uma das minhas metas para esse ano. E aí eu preciso fazer o que precisa ser feito. É simples assim. A mágica acontece quando você começa sem vontade e termina com a sensação de missão cumprida. É a ação que gera a energia e não o contrário. A esperança morre no abstrato e renasce no concreto. Ela não é resgatada com frases de motivação, ela é resgatada quando você força o seu cérebro a enxergar o futuro como algo que você constrói, não como algo que você espera. Vamos tirar seus sonhos do papel e colocar eles em prática. Passo 1.
Volta para o papel de janeiro, mas deixa o chicotinho de lado. Muitas vezes a gente não tira a meta do papel porque a meta não é nossa, é do vizinho. E a pergunta de ouro é: essa meta ainda serve na mulher que eu sou hoje, com a rotina que eu tenho hoje? Se a meta está pesada demais, diminua o tamanho dela. Lembra do que eu sempre falo? Quebra a meta. Quebra a meta em metas menores. Assim fica mais fácil para você realizar. Só não desiste do seu destino. Ajustar a carga não é fracasso, pelo contrário, é estratégia de quem quer chegar longe sem quebrar no meio do caminho. Passo 2: mentalidade de GPS. Muda a sua percepção. Sua meta não é um trilho, é um alvo. No trilho, se você descarrila 1 milímetro, é um desastre total. No alvo, se o vento sopra ou se você erra a mão, você ajusta a mira e atira de novo. Janeiro foi o vento soprando forte. Fevereiro é você ajustando a mira. Recalcular a rota não significa que você está perdida. Significa que você está ativa e se recusando a ficar estagnada. Passo 3: a ciência da clareza. Eu sei que isso é um paradoxo, mas o seu cérebro odeia o quero ganhar dinheiro. O cérebro entende isso como um labirinto sem saída e te gera ansiedade. Ele entende isso como algo grande demais. E, infelizmente, a ansiedade é o veneno da esperança. E para a esperança viver, ela precisa de clareza. E a clareza nasce na fragmentação. E aí voltamos à clareza, que é o cerne central para você ter sucesso. Se você não viu ainda, dá uma olhada no meu primeiro vídeo sobre metas, que eu falo um pouco melhor sobre a importância da clareza plena na sua vida. Então, para te dar uma ajudinha, aplique a regra da tarefa única. Saia do vender muito para o preparar o terreno. Hoje, você não vai vender nada. Você vai apenas listar 3 lugares ou 3 pessoas para quem você daria uma amostra do seu doce. Dá o doce. Peça um feedback sincero. Ajuste algo se precisar. Isso é pesquisa. Amanhã você não vai mudar de vida. Você vai apenas calcular o custo real de uma única receita. Isso é consciência. Precisar saber os seus custos reais para saber quanto cobrar e ter lucro. A ideia não é trocar dinheiro, é fazer dinheiro. Depois, você não vai ser blogueira. Você vai postar uma foto do seu processo, mostrando o amor que você coloca na culinária. Isso é conexão. E isso é ouro. As pessoas vão se conectar com você, vão reagir, vão elogiar, vão perguntar se você vende, vão perguntar o valor, e assim você oferece. Quando você sabe exatamente o que fazer nos próximos 30 minutos, a dúvida não tem espaço para morar aí na sua cabecinha. A esperança volta a brilhar porque você parou de olhar lá para o final do ano e começou a olhar para o que está nas suas mãos agora. Bonita, o seu futuro não está escrito naquele papel de janeiro que ficou na gaveta. O seu futuro está sendo escrito agora na decisão de recomeçar, mesmo estando cansada. Dizer quero liberdade financeira é como tentar chegar a um lugar sem endereço. Essa frase não diz nada para o teu cérebro, porque ele entende que isso pode começar a ser feito daqui a 10 anos. O seu cérebro não se move por conceitos, ele precisa de instruções. Vamos dar um endereço para ele. Transforme isso em um plano real. Faturar 6 mil por mês, por exemplo. Agora, vamos fatiar esse bolo, ou seja, quebrar a meta numa meta menor. 6 mil dá 1.500 por semana. Se você vai vender doces por 5 dias, e se, por exemplo, você vende cada doce a R$ 10, você vai precisar vender R$ 300 por dia. Convertendo isso em sobremesas de R$ 10, são 30 doces por dia. Olhando por esse ângulo, não fica tão difícil assim, fica. Agora, esqueça por um segundo os 30 doces e pense, qual é a sua tarefa de hoje? É comprar as embalagens? É comprar os ingredientes? Organizar a sua cozinha? É fazer a lista de transmissão no WhatsApp? A esperança não nasce na conta bancária cheia. Ela nasce quando você percebe que os R$ 6.000 são apenas a soma de vários sims que você recebe ao longo do dia, de várias tarefas que você se organiza e executa. Agora vamos falar um pouquinho da retomada do foco. Tem mulher que tentou vender na primeira semana de janeiro, ouviu 2 nãos e se frustrou
e voltou para dentro da gaiolinha dela, da zona de segurança. Ela acha que lá dentro ela está protegidinha, mas a gaiola é o lugar onde os sonhos morrem de fome. Mas, Daniele, eu tenho medo de voar e cair. E eu te respondo: voar dá medo mesmo, mas ficar no chão dói muito mais a longo prazo. A gaiolinha é confortável agora, mas o preço altíssimo dela é o seu arrependimento daqui a 10 anos de não ter tido a coragem de escapar de dentro dela por conta do teu medo. Não vale a pena, bonita. Janeiro não foi uma queda, foi um pouso forçado. O avião não quebrou, ele só precisou de combustível e um novo comando. Pelo amor de Deus, sai dessa gaiola da comparação e entenda que o céu não tem limite, mas ele exige que você bata as suas asinhas mesmo cansadona, mesmo exausta. Isso por quê? Porque você sabe aonde você quer chegar. Ou você acha que acordar 4, 5 horas da manhã não é cansativo? A vida é dura pra geral, bonita. Por que você acha que não vai ser dura para você também? Agora, vamos dar nome ao que está te paralisando de verdade? Eu ouço muito por aí. Ah, Daniele, mas eu não tenho tempo. Mulher, tempo é uma questão de prioridade. Se você tem tempo para rolar o feed do Instagram por 3 horas, vendo a vida das outras pessoas, você tem sim tempo para construir a sua vida. Eu, hein? Você não precisa de 24 horas extras, não, cara. Você precisa de 60 minutos de foco inegociável nos seus sonhos. Ah, mas eu não tenho apoio. Muitas vezes o apoio só vem depois do resultado. Infelizmente, não tem muito o que fazer quanto a isso. Não espere que os outros acreditem no seu sonho antes de você provar que ele funciona. Eles não têm a mesma visão que você tem. Seja você o seu próprio exército e encontre apoio nas pequenas tarefas cotidianas, que isso já ajuda bastante. Ah, mas e se não der certo? Caraca, você tá parecendo um amigo meu do hospital, que coloca empecilho em tudo. Eu até coloquei nele um apelido carinhoso de negativo. Beijo negativo. Então, o medo não é um aviso para parar. O medo é um aviso do seu corpo dizendo que isso é importante pra cacete para você. Se não fosse importante, você não teria medo, você teria indiferença. O medo é o seu desejo de mudança tentando te proteger e teu cérebro lutando muito para te manter ali na tua zona de conforto, porque mudar é doloroso para o cérebro. Mas entenda, você não precisa de proteção, você precisa de ação. Se move, criatura. Minha bonita, olha aqui nos meus olhos. Se você sente que a sua esperança morreu ou está por um fio, deixa eu te falar uma verdade que ninguém te fala. Você não é fraca. Você só está exausta de carregar planos que não saíram do papel. A esperança não morre por falta de sorte. Sorte não tem lugar aqui. Ela morre por falta de movimento, por falta de ação. Hoje, início de fevereiro, você está diante de uma encruzilhada e tem uma decisão para tomar. A primeira estrada é a da aceitação passiva. Você aceita que não era para ser, guarda as sonhos na gaveta, mas daqui a 11 meses vai estar sentindo esse mesmo amargo na boca. Gosto da frustração de ter ficado mais um ano no mesmo lugar. A segunda estrada é a da coragem. A coragem de recalcular a rota. É entender que janeiro foi só um rascunho e que o livro de 2026 começa a ser escrito de verdade hoje. Qual é o caminho que você vai escolher? Essa decisão é só sua. Guarda isso. A esperança mora no futuro, mas é a sua coragem hoje que colore o seu presente. Sem coragem, o seu futuro é só um desenho cinza. Com um pequeno passo hoje, você começa a pintar a vida que você sempre sonhou. Então faz um favor para a mulher que você quer ser daqui a um ano. Não termina esse vídeo e vai rolar o feed. Não vá ver a vida de quem já chegou lá. Para agora, respira. Pega um papel, uma caneta, escreva a sua única tarefa para as próximas 24 horas. Só uma. E faça. Eu não quero que você saia daqui apenas motivada. Eu quero ver você em movimento. Comenta aqui embaixo. Eu recalculo a minha rota. Quando você escreve isso, você está assumindo um compromisso público com o seu sucesso. E eu vou estar aqui nos comentários torcendo por cada uma de vocês. Se você conhece uma mulher, uma amiga, uma colega, uma irmã que está com o olhar cinzento, precisando de um pouco dessa cor, compartilhe esse vídeo com ela.
Vamos levantar um exército de mulheres que não esperam pela sorte, mas constroem seu próprio destino. E se você quer aprender a transformar chocolate e farinha em liberdade e mentalidade forte, se inscreve no meu canal. Aqui a gente não faz só doce, a gente constrói um futuro. Eu sou a Daniele e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração. Tchau, tchau.